Hoje eu estava pensando ali no horário do almoço e fui comprar umas coisas quando você vê as pessoas caminhando na rua, né? Hoje em dia você vê que as pessoas elas não se olham muito, né? Fiquei, né, parado percebendo isso. Quantas as pessoas elas andam, elas pegam um transporte e ninguém muito que conversa com ninguém, ninguém muito que olha para ninguém. E eu fiquei pensando nisso. Quanto isso tem, talvez está ligado com essa ideia de relacionamento interpessoal? Sabe, dar um bom dia. Será que tem a ver? Não tem a ver? Dar um oi. O que vocês acham nisso? Ah, Eu acredito, tava. acredito que tem bastante relação, porque às vezes a gente está tão focado na nossa rotina, focado tão no nosso trabalho, nas nossas coisas que a gente tem que fazer, que a gente acaba excluindo as pessoas do nosso meio e nem mesmo no metrô alguém te para dar bom dia. E se fala é só no automático em conversa. Por exemplo, quando você vai cumprimentar alguém na rua, você fala, bom dia, tudo bem? Você nem espera a pessoa responder, tudo bem, e só segue fluxo. Uhum. Eu acho que é mais ou menos isso. E vocês, o que vocês acham? A questão do interpessoal está muito danificado, acho que muito por causa das telas também, né? As pessoas estão olhando muito mais para a tela do que para o outro ao lado. As pessoas não conhecem mais os vizinhos, não sabem quem está ao redor. Então aí fica fechadinha ali na sua casa sem ter essa interação entre um e outro. Uma coisa que ele falou que, tipo, vamos supor que está no metrô. Normalmente tem alguém que vai chegar vendendo alguma coisa e fala bom dia, começa a dar apresentação. Alguém responde esse bom dia? Na verdade, né? Quase nunca ninguém responde. E se alguém fala um bom dia pra você na rua, tipo, responde, educação. Não soltar o famoso dia. O dia Uhum. não tá sendo bom, porque eu vou falar bom dia. É ser recíproco. Sim, eu acho que eu vejo essa falta de relacionamento interpessoal está muito ligada à qualidade das relações. Se a gente for ver hoje, as pessoas elas às vezes até estão cercadas de outras pessoas, cercadas de amigos, dentro de casa, mora com o pai, mora com a mãe, mora com o irmão, com o tio, ou seja, estão cercados de pessoas, mas a qualidade de tempo que elas têm ali com aquela pessoa vamos dizer que é ruim. Porque, como você falou, quem acorda e dá bom dia às vezes para uma pessoa que mora dentro de casa? As pessoas não fazem isso, tipo, eu moro junto, vou dar bom dia por quê? Por que que eu dou bom dia quando eu chego no meu trabalho, às vezes para as pessoas, mas para as pessoas que moram junto comigo eu não dou bom dia? É tipo aquele papo de, o copo da visita tem que ser o melhor. Eu concordo bastante com o que ela disse sobre o tempo na tela, que basicamente assim, vira um rotineiro, tá sempre com as pessoas lá, então nem se incomoda em falar bom dia. Por que eu vou conversar com alguém no metrô, sendo que eu posso estar na minha vendo um TikTok? Eu tô mais interativo com o meu TikTok do que as pessoas ao meu redor. E já acontece também das pessoas estar um do lado do outro e estar se comunicando pelo Eu concordo. telefone. E assim, não fala, não. E as pessoas estão um na frente do outro, não interagem. E aí as outras pessoas que estão ao redor ficam olhando e é um grupo, às vezes, muito grande. Eles estão todos pelo telefone, sem se comunicar, não tem esse olho no olho, não tem essa comunicação entre um e outro, não tem aquele toque, né? Não tem. Senta no ônibus, não sabe nem quem é. Às vezes é seu vizinho e você não tá sabendo. E também eles usam isso como uma forma de escape também, mexendo no celular, não querer conversar com você, não tá tendo um dia bom, você já não quer falar com ninguém, já entra no celular, já não liga. Até mesmo com, sei lá, quando você tá saindo com sua namorada ou com alguém que você tá saindo, você acaba perdendo o assunto, uma forma de você se proteger é mexer no celular e ignorar o que tá ao seu redor. E acaba não praticando a relação interpessoal, não conversando com os outros, então você não tá apto a conversar com todo mundo, se nem com a sua família você conversa. E, tipo, isso também entra no quesito, vou esperar alguma coisa e, tipo, tem que ficar numa sala de espera com outras pessoas. Ou num consultório. No consultório a gente tem que ficar em silêncio, mas quando você vai para outro lugar, tipo, esperar alguém chegar num restaurante, tem várias pessoas esperando lá, todo mundo no celular. Ninguém, tipo, prestando atenção no ambiente ou o que for. E acaba que você não constrói, como chama, histórias com as pessoas, você não constrói nada com ela porque cada um tá imerso no seu próprio mundo, ele não conversa, ele não cada um tá na bolha. Uma bolha. Uhum. E O que faz falta hoje em dia, que quando eu era criança tinha muito, era o pessoal todo na rua, sentado na calçada. A gente sabia que eram nossos vizinhos, a gente conversava, as crianças estavam brincando uma com a outra. Eu
Hoje em dia a gente não vê as crianças na rua tendo essa relação interpessoal, construindo uma relação interpessoal. É mais na escola, né, que as crianças têm essa interação. Em algumas escolas nem tanto também. E aí acaba sendo, essas crianças estão crescendo sem saber o que é essa relação, né, esse acolhimento, porque dentro de casa também não tem. Trouxe uma coisa legal. Tá faltando isso, que é onde eu vejo, dentro do ciclo familiar. Acho que essa interação, esse diálogo que a gente está falando aqui, meu, não existe mais hoje. Ele, é, ele, ele precisa ser praticado dentro de casa. Então, se dentro da minha casa, né, não tem ali, se a pessoa no dia a dia dela não tem esse diálogo, qualquer criança que vai crescendo nesse meio, ela também vai sendo ensinada, vamos dizer assim, a não ter diálogo, a não conversar, porque isso não é desenvolvido como era antigamente. Antigamente você ia almoçar, todo mundo obrigatoriamente almoçava lá na mesa, sentado, porque ali você ia saber do dia a dia, ia contar como que foi. Hoje em dia as pessoas vão almoçar, vão jantar, elas vão cada uma para o seu quarto, muitas vezes, né? Elas ficam isoladas, então é, 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 se isso não é exercitado dentro do ambiente interno, fora fica mais difícil ainda, assim, né? Aí vem o negócio da pandemia, por exemplo. E as crianças cresceram sem ter o contato externo. Gera uma ansiedade nela de pensar, eu tenho que lidar com a sociedade, eu tenho que lidar com esses relacionamentos, saber me comunicar com o mundo externo e receber as informações dele. E acaba gerando uma ansiedade, porque você não sabe como, você não teve essa base na sua casa, todo mundo come dentro do seu quarto assistindo sua televisão ou mexendo no celular. É. E assim, antigamente a gente sentava na sala, que nem você trouxe, referente ao almoço ou à janta, né? A gente esperava as pessoas para jantar, esperava para almoçar. E hoje nem um filme a gente senta na sala para assistir, né? Você não vê a família hoje em dia sentada, nem não só a família, como amigos, né? Porque antigamente fazia uma festa do pijama, por exemplo, E né? Vamos fazer um cineminha em casa, vamos fazer pipoca, vamos sentar todo mundo. Mas acaba acontecendo que nem ele trouxe referente à pandemia. Então a pandemia eu acho que afastou muito as pessoas, deixou as pessoas muito longe uma da outra, cortando, né, os vínculos entre um e o outro. próprio isolamento, né? Assim, ficamos, né, isolados por uma necessidade, óbvio, mas acho que pós-pandemia, isso se manteve na vida de muitas pessoas, né? Acho que o lance da questão da- muitas pessoas se habituaram a essa vida de isolamento, de exclusão, de fazer tudo ali em casa e não se permitiram a novos contatos, que eu também falo muito de relacionamento interpessoal, na minha visão. Algumas pessoas pensam, ah, mas eu tenho amigos. Tá, mas eu penso assim, eu acho que quando você vai para um ambiente novo, a ideia de sempre criar novas amizades, eu acho sensacional. Então, tem pessoas que, às vezes, o ciclo de amizade delas é o mesmo desde que ela se Gente. conhece como gente. Tipo, ela tem ali aqueles 5 amigos e são esses 5 amigos e acabou. Sabe assim? Ela não expande a quantidade de amigos. E isso acaba também interferindo na questão do relacionamento interpessoal. E uma coisa que você falou que eu achei bem interessante. Assim, é importante você ter uns amigos que são de contato bem próximo. Só que também é importante você se comunicar com todo mundo, ter amizades para você mesmo obter informações sobre a vida. Obter como vou me comportar numa entrevista de emprego, porque eu não conheço aquele pessoal, eu tô lá para conversar com eles. Como eu vou conseguir conversar com eles, sendo que eu tenho pavor, tenho fobia social? Sim. Não, mas é que, tipo assim, desde criança a gente vai percebendo, tipo, nosso ciclo de conhecido, nem de amigos, porque cada hora vai aumentando, tem escola, vai pro ensino médio, vai depois pra faculdade, vai mudando. Aí você chega no âmbito de trabalho. Você nunca vai conseguir se manter desde, tipo, criança com as mesmas pessoas. Você tem que criar as ligações. E não é legal essa ideia, né, de a pessoa se manter fechada nesse mesmo ciclo de amizades. O ideal, de fato,
é estabelecer. Vamos pensar numa pessoa que vai atuar na carreira da segurança pública ali. Como é que ela vai conseguir na rua atender essa massa de sociedade, grande número de pessoas, se ela tem dificuldade em estabelecer contato com pessoas novas? Eu não consigo imaginar. Por isso que eu entendo que quando o edital fala lá de relacionamento interpessoal adequado, é o mínimo, é esse relacionamento mínimo para poder lidar com as pessoas que vão ser atendidas. Se a pessoa, por exemplo, não consegue ter um bom relacionamento interpessoal no ciclo familiar e vai atender famílias, como isso é possível? Como que alguém que não consegue ter uma boa relação familiar consegue atender, por exemplo, ocorrências familiares? Mas, tipo, sendo até como familiares e amigos. Tipo, é aquela coisa de você falar. Quando foi a última vez que você falou que, tipo, gosta de alguém, que ama essas coisas? Tipo, tem pessoa que, tipo, falou isso 2 vezes na vida pra mãe. É, E foi uma coisa assim que valoriza. E é importante ter uma base forte em casa para você conseguir conversar com as pessoas na rua, querendo ou não. Se você for policial, soldado, CFO, você vai trabalhar diretamente com o público. Então você tem que saber se comunicar com ele, saber fazer o malabar com as suas falas, com as suas palavras. Tem que ter uma fluência com a humanidade. Ah, e é engraçado ver um choque referente às idades, né? Também, porque se você tá num ônibus, por exemplo, você tá sentado, se chega uma senhorinha, um senhorzinho, eles sempre tentam puxar assunto, eles sempre tentam fazer essa ligação interpessoal. E no caso dos oficiais, isso é muito realmente importante, porque se uma pessoa vai chegar e pedir ajuda e essa pessoa não tem essa empatia, né, ali aquela questão, não gosta de pessoas, não, assim, não consegue ter essa relação interpessoal, é muito complicado, porque ele não vai querer escutar, né, ele vai ignorar, a pessoa vai estar relatando algo para ele, tá falando sozinha, porque ele não vai estar prestando atenção. A gente perdeu o hábito também de escutar os mais velhos falar sobre a história, porque querendo ou não, quando você tá escutando uma história do seu avô, das pessoas antigas, você não tá vendo só a história dela, você tá vendo a história da época dela, para ver como funcionava tudo. e acho que está ligado à questão da escuta. Acho que falta isso hoje, né? As pessoas eh, se interessarem em saber, porque acho que relacionamento interpessoal é isso. Eu me interessar pelo que o outro está falando, porque aquilo é importante para o outro. Porque ouvir a outra pessoa quando aquilo interessa a mim é fácil, né? Mas ouvir a outra pessoa porque aquilo que ela está falando é importante para ela é o que às vezes muitas pessoas acabam falhando nisso. Né? Ah, mas o outro está falando um assunto que não me interessa. Mas espera, é importante para o outro. Também tem um ponto que, em algum momento, esse assunto que ele está falando pode interessar para ele, pode ajudar ele a resolver a situação, enfim. Tipo, tudo tá ligado. É agregar, porque a gente está falando, né? Se eu estou prestando. Por mais que seja um assunto que eu não esteja, sei lá, não é tanto do meu interesse, mas é uma oportunidade de aprender algo novo também com aquela pessoa. Então, acho que tem isso envolvendo, quando a gente fala de relacionamento interpessoal. Hoje em dia, o que acontece muito, na verdade, referente à relação interpessoal, é essa questão de eu não querer escutar, né? Ah, não tenho paciência com aquele assunto, não tenho paciência com aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa só quer ser escutada, né? E é o que ele falou, não tem gente que passa uma vida inteira sem falar um eu te amo, não se entrega, não se permite. O gostaria acha que às vezes o gostar tem que ser uma relação só de afetiva entre um homem e uma mulher, ou, né? Então, assim, é, não é só isso, né? Você pode falar um eu te amo para um amigo, você pode falar um eu te amo para um tio, para uma tia, para um primo, que não vai machucar. Demonstrar sentimento não é demonstrar fraqueza, é demonstrar que você está apto e você confia em você mesmo para falar: eu amo o meu irmão, eu amo o meu amigo está comigo a fogo e ferro sempre lá. E demonstra que você se importa com ele e que você consegue transmitir isso, mostrar que você é humanizado também. A gente está falando de qualidade, né? Eu acho que quando a gente fala de. Claro que a quantidade de pessoas com quem a gente se relaciona no, sim, é importante, né? Número de amigos que a gente
tem, número de pessoas com quem a gente convive, familiares que a gente tem ali uma convivência importante, mas acima de tudo, qual a qualidade dessa relação? Né? O quanto a gente está falando de, o quanto essa relação eu me dou realmente para o outro, no sentido da empatia, eu me coloco mesmo no lugar do outro. E eu uso uma frase que eu acho muito, assim, que me marca, eu ouvi uma vez e me marca muito. Se nós não somos capazes de mudar ou ser pessoas melhores em prol de quem a gente ama, como é que a gente vai conseguir ser pessoas melhores em prol de pessoas que a gente mal conhece? E aí, na minha concepção, é isso. Sempre começa o primeiro passo dentro do ciclo familiar, sabe? Ah, mas a minha mãe quer conversar comigo, mas puxa, ela fala muito. Mas para ela é importante falar daquilo, né? Já aconteceu, tipo, de vezes dela querer falar comigo e talvez naquele momento eu não conseguia ouvir, mas eu falava, ó, mãe, daqui pode me ligar daqui 2 horas, daqui 3 horas, que aí a gente conversa um pouco mais. Meu, eu passo horas ouvindo o que ela está contando, né? E principalmente quando a pessoa é idosa, eles têm muita necessidade de dividir a vida deles, a rotina deles. E eu fico ali ouvindo e muitas vezes fazia perguntas, né? Por quê? Mostrando o quanto me interessa, porque, né, televisão, celular, enfim, essas coisas são importantes, mas as pessoas que a gente ama não vão estar na nossa vida para sempre. Então, enquanto elas estão, eu penso que é interessante dar a importância que a pessoa precisa e merece para nossa pra vida, né? Tirar o melhor proveito dessa conversa. Você não sabe tipo, quando vai ser a última, tipo, a última vez que eu vi minha mãe, foi há 3 meses. Qual foi a última conversa que teve? Não Sei. sei. É, Foi um tchau. Né? Só dei um oi, tchau e fui embora. E sem falar que tem pessoas que gostam muito de falar, mas não conseguem ouvir. E é só você fazer uma análise crítica. Você gosta de falar, você gosta de expressar seus sentimentos, mas escutar outro que também quer fazer a mesma coisa que você, por que você não dá esse espaço de abertura? Uma coisa importante que também que você falou que eu achei interessante, que seria assim, voltando um pouquinho sobre as redes sociais, sobre o celular. Quantas vezes você viveu o mesmo momento, ao invés de tirar uma foto que está comendo com sua família, depois pode postar, acabei de comer, já era. E não fala mais com ninguém. perde, né, a oportunidade de ver o evento, né? Uhum. Porque eu acho que registrar o evento é legal. É Eu mesmo importante. adoro registrar, mas e vivenciar aquilo? Beleza, tiramos uma foto do Natal, do Ano Novo. Mas e agora? Eu vou conversar com essas pessoas que estão Sim. ali, meu. Registramos, agora é a Bora, troca de né? emoção. Troca de conversa. E que aí, às vezes, a gente entende que muitas pessoas, quando são reprovadas por relacionamento interpessoal, elas não entendem que relacionamento interpessoal envolve essa qualidade do ciclo familiar. Né? Qual a qualidade desse ciclo familiar? Por que que muitas vezes, durante a entrevista, é perguntado só sobre a família? Tem pessoas que passam a entrevista inteira falando da família dela, né? É questionado lá, o psicólogo questionando sobre a família. Mas é justamente por quê? Porque o psicólogo está investigando a qualidade desse relacionamento interpessoal. Porque se você não consegue ter esse relacionamento com a sua própria família, como que você vai conseguir com outras pessoas? É por onde você inicia tudo. Exato. Exatamente. Então, pessoal, hoje, né, na nossa roda de conversa aqui do Mais Psico, a gente veio falar um pouco desse assunto que é relacionamento interpessoal. O que que o edital, né, exige quando fala lá de um relacionamento interpessoal adequado, né? Quando o edital, quando o psicólogo ele questiona muito sobre a qualidade da sua relação familiar, porque isso envolve, como a gente conversou aqui, está diretamente interferida a qualidade da sua relação com a sua família, com seus amigos, interfere diretamente no seu nível de relacionamento interpessoal, ok? Então esse foi o assunto de hoje aí da nossa roda de conversa do Mike Psico. Até o próximo, gente.